Vamos lá, pessoal, tudo bem com vocês? Olha, hoje estou gravando a aula 3 do nosso curso de Matemática 3. Nas últimas aulas a gente vinha conversando sobre a geometria analítica, né? A primeira parte da geometria analítica, estudo do ponto. Mostrei para vocês como determinar a distância entre dois pontos e também como calcular o ponto médio de um segmento, né, de reta. Hoje a gente vê, então, uma terceira ferramenta, uma terceira coisa que se pode determinar nesse estudo do ponto, que é a verificação de alinhamento, né, de três pontos numa superfície plana. É possível verificar, né, com exatidão se três pontos pertencem a uma mesma reta ou não, né, utilizando um mecanismo aí que a gente já conhece do ano anterior, aí, e nós vamos precisar lembrar um pouquinho agora para poder utilizar. Mas vamos lá, dá uma olhadinha. Bom, para começar essa aula, eu queria mostrar para vocês uma fórmula. Essa fórmula acho que foi conversado ano passado. Se eu não me engano, a gente conversou. Acho que apareceu alguma aplicação, algum exercício envolvendo a área de uma região triangular e eu mostrei essa fórmula para vocês, né? Mas eu queria que vocês olhassem para isso daqui. É possível determinar a área de um triângulo? Imagine um triângulo aqui. Pode ser de qualquer forma, tá? Estou mostrando um triângulo bem organizadinho, mas poderia ser qualquer tipo de triângulo. Conhecidos os vértices desse triângulo, vértice A, vértice B, vértice C, né, as coordenadas dos vértices desse triângulo, né? X do A, Y do A, aqui X do B, Y do B, e aqui X do C, Y do C. Né? Se a gente conhece essas três coordenadas, é possível encontrar essa área interna aqui, ó, a área de superfície aqui interna do triângulo. Né? Esse trabalho pode ser feito a partir dessa ferramentinha matemática que nós aprendemos a trabalhar o ano passado, né? Do determinante, tá vendo? Se eu montar aqui, ó, usar, né, as três coordenadas aqui, do ponto A, do ponto B e do ponto C, colocar essas coordenadas num determinante, tá vendo? Ó? Então, xa, ya, eu coloco aqui, posso colocar aqui, ó, xa, ya, coloco o x e o y do B, coloco o x e o y do C, né? Encho de 1 aqui do lado, por quê? Porque determinantes são calculados sempre por matrizes quadradas, né? Então, como eu tinha duas colunas, eu encho de 1 aqui, agora eu tenho três colunas. Né? Então, ó, se eu encontrar o determinante aqui, nós aprendemos, né, alguns métodos para fazer isso, o método da laçada, por exemplo, né, ou a regra de Sarri. Então, eu utilizo um método conhecido para calcular esse determinante, né? E aí, a área do triângulo, a área dessa região triangular, ela é metade do módulo do determinante encontrado. Vamos supor que eu achei aí que o determinante deu menos 10. Né? Então, a área ela vai ser metade desse número, só que em módulo, quer dizer, módulo significou número sem considerar o sinal. Né? Então, seria uma coisa assim, ó, a área. Né? A metade, ó, divido por 2, o que deu no determinante, só que em módulo. Então, menos 10, o módulo é 10. Eu não considero o sinal. Dividido por 2 é 5. Eu teria, por exemplo, uma área 5. Né? Se eu fizesse a continha do determinante e desse menos 10, a área era 5. Né? Se eu fizesse a continha e desse menos 30, né? A área era metade sem o sinal, então 15. E assim por diante. Então é muito fácil a gente encontrar a área de um triângulo a partir dos seus vértices. Né? Então essa é a ideia inicial de hoje. Mas por que eu estou mostrando então esse teorema da área do triângulo, né? Se a gente vai falar de condição de alinhamento? Porque é possível entender a ideia de condição de alinhamento a partir desse teorema da área. Vamos continuar aqui. Condição de alinhamento de três pontos. Observem então. Eu tenho três pontos numa superfície plana, os pontos A, B e C. Quero verificar se esses três pontos estão ou não numa mesma linha reta.
Tá vendo? Então, quando eu coloco os 3 pontos assim, pode parecer que eles estejam na mesma linha reta, tá vendo? Mas se um deles estiver um pouquinho fora dessa linha, mas bem pouquinho, talvez eu não perceba isso no desenho, né? Mas, às vezes, eu preciso ter certeza disso, se ele está realmente bem alinhadinho ou se tem alguma diferença, se ele não está alinhado, né? Como é que eu vou fazer isso daí, então? Usando o teorema da área, né? Olha aqui, ó, imagine que esse ponto B, ao invés de estar aqui, ele tivesse deslocado para cá. Fosse um ponto aqui, por exemplo, meu ponto B. Então, quando eu ligasse A, B e C, né, eu teria uma área aqui, né? Teria uma área aqui, tudo bem? Como é que eu acho essa área? Eu faço o determinante, como eu acabei de ver ali no teorema da área, calculo o determinante D, pego o módulo dele, quer dizer, o número sem sinal, e divido por 2. Né? E aí eu encontro a área desse triângulo. Mas o que a gente observa é que esse número do determinante aqui, quando a gente pega esse ponto B e vai aproximando ele aqui, ó, vou trazer ele para cá. Ver se eu consigo tirar. Ah, eu vou acabar apagando tudo, né? Ver se eu consigo tirar uma parte disso. Não. Não. Vamos lá. Vou fazer de novo. Então, vamos imaginar, ó, esse é o nosso triângulo, né? Então, ó, pego esse ponto B e começo a aproximar esse ponto B da reta, né? Então, cada vez que eu aproximo ele, ó, quando eu trouxer ele para cá, por exemplo, olha o que acontece com o meu triângulo, ó. Ele ficou um triângulo com área menor, né? Essa área está bem menor, tá vendo? Se eu aproximar mais um pouquinho aqui, olha, a área fica menor ainda. Olha a área como ficou pequenininha agora. Tá vendo? Então, quando eu vou trazendo esse ponto B mais próximo da reta, esse meu determinante aqui vai dando cada vez menos. Né? Vai se aproximando de quanto? De 0, né, pessoal? Ó, quanto mais próximo da reta fica esse ponto B, mais próximo do 0 vai ficando esse determinante aqui. Então, isso significa que se eu trouxer o ponto B exatamente para a linha reta, não vai formar mais nenhuma área, né? Nesse caso, ó, não há mais área, né? Quando eu tenho esse ponto B se aproximou totalmente, chegou aqui em cima da linha, agora eu ligo esses 3 pontos, mas eu não formo mais triângulo. Tá vendo? Não há mais área, a área é 0. Então, a gente percebe que a condição para que os 3 pontos realmente estejam alinhados é que quando eu faço essa conta do determinante, ele me dá 0. Vocês percebem? Ele dá 0. Se ele deu 0, 0 dividido por 2 é 0, e aí uma área 0 significa que os pontos estão totalmente alinhados. Né? Qualquer número aqui, mesmo muito próximo do 0, se ele não for exatamente 0, vai dar para mim um número aqui que não é 0, se tiver uma área, porque os pontos não estão alinhados. Bom, então essa é a condição. Deixa eu ver se eu tenho ela escrita aqui. Olha aqui, ó. Se 3 pontos A, B e C estão alinhados, então, olha a condição aqui. O determinante desses pontos vai dar 0. Tá bom? Então, esse é o assunto principal de hoje. Então, conhecido o teorema da área, sabendo, né, que se eu faço a continha do determinante dividido por 2 dá a área do triângulo, então, se 3 pontos estão numa mesma reta, eu tento fazer, mas dá 0. Né? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Tá? Só isso, o assunto é bastante curto, bastante simples, mas vamos ver então aplicações disso daí. Primeiro exemplo. Calcule a área de uma região triangular ABC. Olha aqui, triângulo ABC, que tem como vértices os pontos A, B e C, já foi dado, já está escrito aqui no desenho. Eu só preciso encontrar a área interna aqui. Isso aqui vai dar 0? Não, né? Porque tem uma área, então eu vou usar o teorema da área. Vamos lá? Primeiro eu faço o cálculo do determinante D. Como é que eu vou fazer isso? Vou pegar os 3 pontos e colocar aqui. Primeira coluna é a coluna do x,
segunda coluna, a coluna do y, e terceira coluna eu encho de 1 para poder fazer a minha continha, tá bom? Por que 1? Porque estamos fazendo multiplicações e o 1 não vai interferir no resultado da nossa conta, né? Tudo bem? Quem eu pego primeiro? Tanto faz, não importa a ordem dos pontos aqui no meu determinante, tá bom? Deve dar do mesmo jeito a mesma coisa. Então, vou pegar qualquer um, vou pegar na ordem alfabética, ponto A primeiro, é o ponto 1, 2, o ponto B, ponto menos 3 e 1, e o ponto C, ponto 0, menos 1. Agora eu encho de 1 aqui na última coluna, e vamos aplicar, então, uma das regras conhecidas aí para resolução do determinante de ordem 3. Pode ser, por exemplo, a regra de Sarri, né? Onde a gente coloca de novo as duas primeiras colunas. Olha, estou copiando aqui, né? As duas primeiras colunas. E aí eu faço as diagonais. Lembra dessa regra? Pode ser também aquela regra da laçada, onde eu não preciso copiar as duas primeiras colunas para fazer, né? Então, vocês podem escolher. Vamos lá, fazendo a continha, eu tenho primeira multiplicação, 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Depois, 1 vezes, aqui ó, 0, né, vezes 1 vezes 2, então se tem 0 na multiplicação dá 0, eu não precisaria nem fazer, colocar o 0 aqui, mas não precisaria. Depois, 1 vezes menos 3 vezes menos 1, então aqui dá mais 3, né? Agora eu vou para o outro lado, e desse outro lado eu tenho que trocar o sinal, né? Então veja aqui, ó, menos 3 vezes 2 aqui é menos 6, mas eu troco para mais 6. Aqui, menos 1, ó, menos 1 vezes 1 vezes 1 é menos 1, eu troco para mais 1. E aqui dá 0, né? Tem um 0 aqui, não precisaria nem fazer, mas se eu quiser colocar o 0, tudo bem, e aí eu junto tudo isso daí. Então eu tenho 6, 7, 10, 11, né? 6, 9, 10, 11. Tudo bem? Se o determinante deu 11, então a área desse triângulo, né, olha aqui, ó, o módulo do determinante dividido por 2. Então, o módulo de 11 é o próprio 11, né? Se fosse menos 11, seria também o próprio 11, é o número sem o sinal, dividido por 2. 11 sobre 2 mesmo, ou 5,5, né, se a gente quiser escrever na forma decimal, tá bom? Então, esse é o cálculo da área do triângulo, vejam, né? A gente pode fazer isso utilizando determinante, né? Então, por favor, se lembrem aí desse processo, né? Determinante. Quem quiser pode consultar no YouTube, vocês vão encontrar a aula específica, né, sobre determinante de ordem 3. Nós, né, fizemos no ano passado, vocês podem rever, dar uma olhadinha, mas eu acho que não tem segredo, né? Fizemos bastante exercício desse tipo no ano anterior, né? A regra da laçada, a regra de sair. Bom, agora vamos para um segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, verifique se os pontos A, B e C estão alinhados. Eu quero saber se eles estão numa mesma reta. Olha, se eles estiverem bem desalinhados, o desenho já resolve o problema, né? Então poderia, se fosse um testinho, por exemplo, poderia fazer o desenho, né, o plano cartesiano, marcar os pontos e tal, e verificar se eles estão alinhados ou não. Agora, se eles estiverem muito próximos de estarem alinhados, pode ser que eu não perceba isso. Então a forma mais exata, mais correta, é fazer o cálculo de novo do determinante aí, né, usando o teorema da área e a condição de alinhamento. Mas vamos ver aqui primeiro. Só que, gente, eu estou fazendo aqui muito mal feito, né? Então com uma reguinha fica melhor, tá? Fica um pouco mais fácil de perceber. Menos 3, 5 seria aqui, ó. Menos 1, menos 2, menos 3. 1, 2, 3, 4, 5, ó. Então esse seria o ponto menos 3, 5, ponto A. Ponto B, 1 e 1. Tá aqui, ó. Seria o ponto B, 1 e 1. Ponto C, 3 e menos 1. 2, 3, menos 1. Esse seria o ponto C, né? Então vejam, ó, aqui parece que está meio desalinhado, só que eu estou fazendo, né,
muito mal feito o meu desenho. Então, se eu tivesse caprichado mais, talvez parecesse mais que eles estão na mesma linha. Eu não consigo ter certeza se A, B e C estão numa mesma reta ou não. Bom, meu desenho está mal feito, mas olha, pode ser que eles estejam, que eu tenha feito um pouquinho torto o meu desenho. Né? Como é que eu vou ter certeza se esses pontos estão exatamente na mesma reta? Usando a condição de alinhamento, então, dos 3 pontos. Qual é a condição? A condição é que o determinante desses 3 pontos seja zero. Né? Porque daí, usando o teorema da área, se eu pegar lá o determinante, dividir por 2, zero dividido por 2, vai dar uma área zero, que é o que aconteceria só se os 3 pontos estiverem alinhados. Né? Vamos lá, então? Então, vamos fazer o determinante D. Olha lá, ponto A, menos 3 e 5, ponto B, 1 e 1, ponto C, 3 e menos 1. Vou encher de 1 aqui e vou fazer a minha conta. Agora eu vou lembrar a regrinha da laçada, tá? Para quem tem dúvida, não lembra dela. Regra da laçada, ó, primeira diagonal, depois essa e essa, que são paralelas, né? Vou fazer, ó, primeira diagonal, menos 3 vezes 1 é menos 3. Depois, ó, eu faço 5 vezes 1 vezes esse da ponta aqui, ó. Lembra disso? 5 vezes 1 é 5, vezes 3, 15, ó. Vou colocar o 15 aqui. Depois eu faço esses dois de baixo, 1 vezes menos 1, e vezes esse da ponta aqui em cima, formando um triângulo, ó. Então, menos 1 vezes 1 é menos 1, né? Esses 3 números, ó. Menos 1. E aí agora eu viro para o outro lado. Eu faço aqui, ó, essa segunda diagonal. Lembrando que quando a gente vira para o outro lado, vai trocando de sinal, né? Então aqui vai dar 3, ó. 1 vezes 1 vezes 3 é 3, mas eu coloco menos 3. Agora aqui, ó, esses dois com esse da ponta. Então, ó, 1 vezes menos 1 é menos 1. Menos 1 vezes 3, menos 3 aqui vai dar mais 3. Deu mais 3 e eu coloco menos 3. E, por último, aqui 5 vezes 1 é 5. Vezes 1 aqui da ponta, 5. Ó, esses 3, ó, 5. Troca de sinal, menos 5. Se a gente juntar tudo isso, eu tenho 15 positivos. E de negativo eu tenho 5, com 6, 11, 12, 15 também. Né? Então, realmente deu zero aqui. E essa é a prova de que esses 3 pontos estão numa mesma reta, tá? Se eu tivesse feito bem caprichadinho, então eu perceberia que eles estavam na mesma reta, tá bom? Então, eu posso afirmar aqui que eles estão alinhados. Alinhados. Alguns exercícios ele vai usar o termo colineares. Colineares. Colineares significa numa mesma reta também. Tudo bem? Pode ser que em algum exercício também ele pergunte ao contrário. Ao contrário, ele fale assim: verifique se os pontos podem ser vértices de um triângulo. Então, quando que esses 3 pontos podem ser vértices de um triângulo? Quando o determinante não dá zero. Né? Então, a minha condição seria que o determinante fosse diferente de zero e não igual a zero. Tudo bem? Então, nesse exercício, eu tinha que colocar a condição de que o determinante fosse igual a zero. Mas se ele falasse, então, que quer saber se os pontos são vértices de um triângulo, eu colocaria que o determinante teria que ser diferente de zero, né? Para existir um triângulo. E aí eu faria todo o mesmo trabalho, mas considerando diferente de zero, né? E não igual a zero. Bom, isso deve aparecer em alguma situação e a gente vai conversar então, né? Vamos lá, esses são os exercícios da aula de hoje. Eu coloquei duas partes aqui, então, tá? Essa primeira parte é sobre o teorema da área. Então, ele pede a área do triângulo, tá vendo? Todos eles aqui estão relacionados à primeira parte da nossa conversa de hoje, sobre o teorema da área. Eu só preciso fazer a continha do determinante e depois dividir por 2, né? Pegar o determinante lá, dividir por 2
que a gente vai encontrar a área, sem considerar o sinal, né? Então, se der positivo ou se der negativo, a gente desconsidera o sinal, divide por 2 e encontra a área do triângulo. Nessa segunda parte é que vem a condição de alinhamento. Então, ele pergunta, né? Ó, verifique se esses pontos estão alinhados. Olha aqui a pergunta que eu falei. Verifique se os pontos, né, podem ser vértices de um mesmo triângulo. Então, o que eu vou falar nessa letra B aqui? Que a continha que eu vou fazer lá do determinante não pode dar zero. Né? Ah, deu zero, então eles não são vértices de um triângulo. Ah, não deu zero, então eles são vértices de um triângulo. Né? Os próximos exercícios aqui são aplicações, mas muito parecidas também. Eu acho que vocês não vão ter muito problema para fazer, tá? Capricha nos exercícios, procurem fazer todos que vocês puderem. Né? Qualquer dúvida me perguntem e na próxima aula a gente continua então esses assuntos, tá? Muito obrigado pela atenção aí e bons exercícios.